Opa, beleza? Nossos amigos internautas que acompanham o podcast TV JG, um compromisso com você. Muito boa noite. A população de São Joaquim da Barra e toda a nossa região. Quero dar uma boa noite aí para os meus amigos lá da cidade de Guará. Galerinha, o pessoal de Franca, né? Ipuã, Sertãozinho. Galera, o pessoal de São José da Bela Vista. Toda a galera, o pessoal que acompanha o nosso podcast aqui na página TV JG, um compromisso com você. E hoje o nosso convidado é ele, o Dr. Pedro Neto, advocacia, né? Falando sobre empresas, sobre o seu comércio, com você comerciante, com você empresário. Doutor, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Jean. Tudo bem? E você? Maravilha. Hoje, quinta-feira, quintou. Tá meio calor, né, doutor? Tá bem quente, né? Tá beleza, né? Noite de verão é assim. Noite de verão é assim, carnaval, festa é só alegria, agora vê o calor, né, doutor? É exatamente, né? Que maravilha. Doutor, vamos estar falando sobre empresa, sobre comércio, certo? Certo. Que tipo de documento, né, é importante que o empregador tem que guardar, doutor? Então vamos lá, Jean. Então hoje eu vou falar sobre algumas dicas, né, a respeito de como a empresa, o empregador, de modo geral, seja comércio, seja empregador doméstico, né? Porque quando a gente fala empregador, a gente se refere a patrão, patroa, de modo geral, né? Então, assim, quais são as dicas para, pelo menos, tentar evitar ações trabalhistas, né? Então, vou falar aqui algumas situações e aí vamos lá ajudar o pessoal a evitar esse tipo de problema. Sobre a sua pergunta, Jean, que tipo de documento que tem que guardar, eu sempre sugiro que quaisquer documentos relacionados aos funcionários, colaboradores, contratados, sejam guardados por no mínimo 5 anos. Mas Pedro, por que por 5 anos? Então vamos lá, existe um prazo que o empregado ele pode requerer os seus direitos trabalhistas. E esse prazo ele é de até 5 anos, né? Ele pode requerer os últimos 5 anos. Então é muito importante que tenha guardado as 7 chaves, né? Esses documentos, sejam olerites, recibo de férias, avisos, cartas de advertências, termos aditivos, quaisquer documentos que vão ali indicar como ocorreu aquela relação de trabalho, desde o início até o fim dela. Então, acabou a relação de trabalho com aquele colaborador, guarde por pelo menos 5 anos. O patrão deve ser amigo do empregado, doutor? Essa é uma questão muito subjetiva, porque assim, uma dica, né, a segunda dica que eu deixo aqui é que você, empregador, desenvolva uma equipe saudável, né? O que seria isso, uma equipe saudável? Dentro do ambiente de trabalho, é muito importante que haja um sentimento de satisfação de ambas as partes. A gente costuma brincar que às vezes a pessoa passa muito mais tempo no trabalho do que em casa com a família. Então eu penso ser muito importante que tenha um ambiente saudável, porque o colaborador, a equipe, ela estando satisfeita ali com pelo menos o ambiente de trabalho, as chances de ter problemas com aquelas pessoas diminuem. Só que em relação à sua pergunta, Jean, de o empregador, se ele deve ser amigo do empregado, é importante que ele tenha ali uma empatia com as situações que ocorrem no dia a dia, porém tem que deixar muito bem claro que no ambiente de trabalho é uma relação profissional, tá? Da porta para fora ali, né? A vida pessoal de cada um não tem problema, mas durante a prestação de serviço é importante ter uma relação cordial e sobretudo profissional. Se ainda tiver esse plus, né, de poder ter uma amizade, é interessante. Porém tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes, dependendo da situação, a gente costuma ver, né, eu vejo ali algumas situações, que dependendo da liberdade que o empregado tem, às vezes ele acaba prejudicando o ambiente de trabalho, de modo a parecer que ali não é algo profissional, né? Parece que ali ele faz do jeito que ele quer. E toda empresa ela tem que ter uma regra, né? Ela tem que ter ali uma situação diferente para que o cliente, né, que esteja ali sendo atendido, ele sinta-se bem atendido, né? E não que a pessoa esteja ali fazendo por conta própria. Ela entende, né, que tem uma gerência, né, que tem uma gestão. Então, assim, a amizade é interessante,
porém tem que tomar cuidado, porque o ambiente profissional ele é diferente, né, daquela questão fora da empresa, né, da porta para fora é diferente da porta para dentro. O patrão deve dar a liberdade total para o funcionário, deixar ele à vontade, doutor? Jean, é interessante essa pergunta, porque geralmente a gente vê que em relações de trabalho onde existe a confiança, é natural que depois principalmente de um certo tempo, o colaborador ele tenha uma certa liberdade, né, para desenvolver o seu trabalho. Até porque geralmente, né, o empregador ele contrata uma pessoa para auxiliar no seu negócio e fazer com que aquela pessoa consiga desenvolver sem tanta participação do empregador, do dono do negócio. Só que é o seguinte, a confiança, ela existe um certo limite, né? Eu falo que é uma linha tênue. Por quê? A partir do momento que aquele colaborador ele passa a fazer tudo do jeito dele, ele pode se deparar com situações onde ele vai estar infringindo regras trabalhistas. Vou dar um exemplo para tornar isso mais claro. Um estabelecimento que tem um colaborador que faz o seu intervalo dentro do próprio ambiente. Às vezes, o fato dele estar ali no próprio ambiente vai fazer com que, durante o intervalo dele, ele esteja atendendo algum cliente, ele esteja trabalhando. E aí, no futuro, ele pode alegar que ele não fazia intervalo nenhum, que ele ficava dentro do ambiente de trabalho e se qualquer eventualidade ele fosse acionado, ele era obrigado a estar ali à disposição. Isso é uma questão ruim, porque a partir do momento que o empregador ele tem uma confiança, né, que aquele empregado ele pode estar ali fazendo da forma dele, só que às vezes ele deixa de verificar se está sendo feito da forma correta, né? Então é importante dar uma certa liberdade, né, até para que cada profissional desenvolva ali o seu máximo, porém tem que tomar certos cuidados, porque às vezes com o passar do tempo o empregador vai esquecendo, né, algumas situações, e na hora que ele vê, fala, poxa, passou tanto tempo e foi acontecendo da forma errada, agora é difícil de eu voltar atrás, né? É onde às vezes aquela pessoa surpreende, né, na Justiça do Trabalho, alegando, né, esse exemplo que eu acabei de citar aqui. Maravilha, nossos amigos internautas, alô você, quero dar um abraço aí pro Carlos, o Ronaldo, né, também acompanhando, o Robson, o Vanderlei, galera, o pessoal lá de Guará também acompanhando o nosso podcast, hoje ao vivo aqui, né, o nosso convidado é ele, é o doutor Pedro, o Pedro Neto, consultoria e advocacia trabalhista, certo? Para a empresa, você que é comerciante, você que é empresário, você que tem a sua empresa, quiser tirar alguma dúvida, qual que é o telefone para contato, doutor? Ô Jean, o telefone para contato é o mais fácil hoje, todo mundo utiliza o WhatsApp, né? Então é muito mais fácil deixar um recado, mas se quiser ligar também é o mesmo número, é o DDD 16 99263 2243. E o horário de atendimento que o empresário, o comerciante pode estar entrando em contato com você, doutor? Ô Jean, através dessa ferramenta, né, do WhatsApp, é bem flexível, tá? Eu atendo em horário comercial, mas em algumas situações também eu consigo fazer atendimento pós-horário normal do expediente, final de semana. Então eu sugiro que teve a necessidade, pode deixar uma mensagem. O máximo que vai acontecer é eu demorar um pouco para responder. Sobre jovens aprendiz, o que o comerciante empresário, qual que seriam os documentos, os contratos que ele tem que estar fazendo para estar contratando jovens aprendiz, doutor? Certo. Essa é uma procura que acontece muito, né? Porque o empresário ele busca contratos de trabalhos, né, que sejam vantajosos para ele, principalmente o pequeno negócio. Ele quer ver algum tipo de contrato que ele possa ter um menor custo, né, ou de repente dar oportunidade para um jovem, né? O jovem aprendiz, ele na verdade, ele é um tipo de contrato de trabalho especial, que tem uma lei própria, né? Então, para que o empresário ele contrate nessa modalidade, ele tem que atender alguns requisitos, né? Então, tem a questão da idade, tem a questão de estar... assim, ó, vamos lá, o aprendiz, ele, a partir dos 14 anos, ele já pode ser contratado nesse tipo de contrato especial. Porém, existem algumas regras, né? Quais seriam essas? Existe um curso de capacitação obrigatório que o empregador tem que fornecer. Então,
Então não basta ele achar ali a pessoa, né, fazer o contrato e não seguir a lei. Por quê? Se ele não fornece o curso de capacitação obrigatório, se ele não respeita o limite de horário, que é um horário reduzido, diferente do funcionário modalidade CLT, e se ele não se preocupa com essas questões, aquele contrato ele é inválido. E aí pode ter consequências na Justiça do Trabalho, né? De modo que todas as vantagens desse contrato de aprendiz, elas vão deixar de existir, porque o empresário não seguiu as regras, né? Então ele tem que procurar, de preferência, uma empresa que já forneça esses jovens, né, para poder oferecer um conjunto, o curso de capacitação, o contrato de trabalho na modalidade adequada, né, e esteja sempre em contato com um profissional habilitado. Tá? Mas é possível o comerciante contratar, só que tem algumas burocracias diferentes do que eles estão acostumados, por ser uma modalidade prevista numa lei específica. O comerciante, o empresário que contrata, tipo, uma pessoa para estar fazendo uma limpeza na sua casa, passando roupa, lavando roupa, 2 vezes na semana. Qual que seria o documento ou o contrato que ele tem que estar fazendo com aquela pessoa, doutor? Vamos lá. Aí a gente está se deparando com um empregador doméstico. A partir do momento que contrata uma pessoa para trabalhar num ambiente familiar, numa residência, né, num ambiente ali que não seja empresarial, a gente está diante de um contrato de trabalho doméstico. Segundo a Lei Complementar 150 de 2015, que é a que regulamenta esse tipo de contrato, até 2 vezes por semana não existe o vínculo empregatício, ou seja, não é obrigatório que se faça o registro daquela pessoa. A partir de 3 vezes na semana, já é obrigatório fazer o registro, recolher fundo de garantia, INSS, fundo de garantia indenizatório, INSS, seguro acidente. Seria por conta do empregador ou do contratante? É assim, ó, nesse caso do empregador doméstico, ele paga uma alíquota de encargos, né? Vou falar um resumo, né? Uma alíquota de 20%, que é por conta do empregador, 20%. Então, exemplo, se você contratou uma pessoa por R$1.000, R$200 de encargos você vai estar recolhendo sobre esse salário. E o empregado, ele também contribui com um percentual a partir de 7,5%. Vai depender do salário que ele recebe. Certo? Maravilha, nossos amigos internautas. Quero dar uma boa noite aí para Eletieri Cândido. Gente, hoje o tema é, né, falar aí para você, comerciante, empresário, dicas, né, para evitar ações trabalhistas na sua empresa. Isso mesmo. Você, comerciante, se o pessoal quiser estar fazendo aí perguntas, pode ficar à vontade, certo? E lembrando que no final da live haverá sorteio de um delicioso bolo, apoio Beth Ferreira Confeitaria, bolos para casamento, aniversários, eventos em geral. Doutor, por que várias empresas, ela gosta de estar contratando quem tem CNPJ, quem tem nota para estar recebendo prestação de serviço? Já isso é um movimento que começou há alguns anos no Brasil, que as empresas elas buscam alternativas de não ter vínculo com aquela pessoa, o vínculo que eu digo, vínculo trabalhista, né? Não ter a obrigação de registrar, de pagar encargos sociais, de ter que pagar férias, 13º, etc. Então, o pessoal passou a buscar esse tipo de contrato, onde você contrata uma pessoa na modalidade de PJ, pessoa jurídica. Esse tipo de relação não é uma relação trabalhista, tá? É um contrato comercial. Você contrata uma outra empresa para prestar serviços na sua empresa. Só que qual que é o problema? A empresa ela busca pessoas que na prática são funcionárias, mas no papel estão sendo contratadas como pessoa jurídica. E qual que é o problema disso? Existe o risco, né, daquela pessoa futuramente procurar a Justiça do Trabalho e ter o seu vínculo reconhecido. Então, tudo que não foi pago para aquela pessoa, né, pelo menos os últimos 5 anos, que pode ser cobrado na Justiça do Trabalho, vão ser imputados para aquele empregador pagar, recolher os encargos que ele deixou de pagar, paga férias, 13º, aviso prévio, né, tudo que o empregado CLT tem direito.
Então tem que ver bem essa questão de contratar pessoa jurídica, porque se na prática for um empregado, não é ideal contratar uma pessoa jurídica, porque tem esse risco aí da pessoa, né, procurar justiça e ter o seu direito reconhecido. Agora, se for um trabalho que realmente não tem subordinação, que não tem horário de trabalho específico, que a pessoa ali ela tem uma certa liberdade para trabalhar, aí sim pode estudar de contratar uma pessoa jurídica. Maravilha. Doutor, dá uma olhada aqui no smartphone. O Vanderlei está fazendo uma pergunta. Poderia estar respondendo para ele, claro, por favor. Gente, já sorteio de um bolo, hein? Aquele forte abraço aí, galera, aos nossos amigos que acompanham o nosso podcast. Vanderlei Saldanha. Ele perguntou o seguinte, ó, o funcionário que tem a carga de 8 horas trabalhadas com intervalo de almoço, se ele teria obrigatoriedade de horário de café. Então vamos lá. Alô, Vanderlei, vai responder aí a sua pergunta, meu amigo. Vanderlei, é o seguinte, em relação a intervalo, tem a seguinte regra. Jornadas de trabalho até 4 horas não tem que ter intervalo nenhum. De 4 a 6 horas tem que ter um intervalo de no mínimo 15 minutos. E jornadas de 6 horas para cima, né, que é a jornada integral, tem que ter de 1 a 2 horas de intervalo. Então, se o empregado ele trabalha aí 8 horas por dia, né, como ele citou no exemplo, e faz um intervalo indicado de 1 a 2 horas, não tem a obrigatoriedade de dar outro intervalo. Porém, a gente sabe que é uma prática comum de repente, fazer uma pausa no meio da tarde, no meio da manhã, ou às vezes é um empregado que vai almoçar mais cedo e fica muitas horas na parte da tarde. Se fizer o intervalo, ele não precisa de ser dado gratuitamente para o empregado. Então, um exemplo, parou por 15 minutos, vai estender a jornada em 15 minutos depois. Porque quaisquer intervalos não entra na contagem, né? Então, se a preocupação é de ter que dar um intervalo, esse intervalo ele pode ser concedido, só que também o horário depois pode ser estendido para pagar aquele intervalo. Nenhum intervalo é pago para o empregado, tá? Aquele período ali ele não está recebendo salário, ele não está à disposição, tá? Mas se você tem aí a jornada de 4 horas no período da manhã e até 4 horas no período da tarde, não tem que dar intervalo nenhum. Porém, se quiser fazer, né, você tem o direito de estender ali o tempo que ficou no final da jornada, tá bom? Muito boa noite, amigos internautas. Lembrando que no final da live, né, do nosso podcast, haverá sorteio de um delicioso bolo, apoio Bete Ferreira Confeitaria. Bete Ferreira, bolos para casamentos, aniversários e eventos em geral. E aí, sua filha está completando aí 15 anos de idade, vai fazer uma festa surpresa. Tem que ter bolo, né, gente? Aquele bolo gostoso, maravilhoso. É com ela, Bete Ferreira Confeitarias, aqui na cidade de São Joaquim da Barra. Maria Fernanda, tudo bem, Maria Fernanda? Boa noite. Elitieri, galera, o pessoal de Franca também. A Kika, né, o Jefferson, o Paulinho. O Paulinho é o DJ Goiaba, né? Galera, o pessoal aí que acompanha o nosso podcast TV JG, um compromisso com você. Mais uma vez aí, quero dar um abraço aí pro Vanderlei, né? Para Maria Fernanda e também por Robson, ao nosso amigo, parceiro, a equipe também do Pudim Atacarejo, parceiro, patrocinador do nosso podcast da TV JG, aos nossos amigos internautas que acompanham a nossa live. Doutor, um comerciante, certo? Ele tem um amigo e esse amigo todos os dias está lá na sua empresa, todos os dias, não é funcionário. Certo? Certo. Todos os dias está lá. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, todos os dias está lá, leva uma coquinha, compra uma bolachinha, um salgadinho e está lá papiando, certo? Certo. Aí ele fica lá 2, 3 anos e ele depois perde a amizade do comerciante, do empresário e depois leva a empresa no pau e fala que prestava serviço lá. O que você tem a dizer para mim, doutor? Vamos lá. Uma situação aí interessante, né? Porque pode de fato acontecer. A gente sabe que existem muitas ações trabalhistas que são dotadas de má fé por parte daquela pessoa que está tentando provar um vínculo que não existe. Tá? Então vamos lá. Na Justiça do Trabalho, nessa situação, o empregado, né, o suposto empregado, vamos dizer assim, ele tem que provar o vínculo que ele alega que tinha.
Tá? Então, assim, se ele não ficava à disposição, ele não tinha subordinação, não tinha horário de trabalho, não recebia salário, não desempenhava nenhuma tarefa a mando do empregador, ele não é um empregado. Então, se ele tentar, né, chegar na Justiça do Trabalho alegando isso, né, ele vai ter que ter evidências que levem a Justiça a entender que realmente ele é um empregado. Por quê? Para ter os requisitos de um vínculo empregatício, tem algumas questões que são levadas em consideração, né? O fato da pessoa ter um horário de trabalho, dela ter a subordinação. O que é a subordinação? Ela receber ordens, né, do empregador, de modo geral, para desempenhar o seu trabalho. Ela receber um salário por aquilo que é uma contraprestação ao serviço prestado. Então, a gente sabe que por mais que a Justiça do Trabalho ela foi criada, né, para proteger o empregado, né, então geralmente ela vai contra o empregador, ninguém é bobo, né, não tem nenhum juiz que é bobo. Então, assim, se esse tipo de situação chegar a acontecer, eu particularmente acredito ser muito improvável dele conseguir, até porque ele tem que provar. Então ele teria que ter documentos, né, que provassem ali a relação de emprego, testemunhas. Então, assim, se não houve a prestação de serviço, vai ser muito difícil dele conseguir provar. Tá certo? Maravilha. O Vanderlei está fazendo mais uma pergunta. Respondeu o nosso amigo Vanderlei. Vanderlei, vamos marcar uma consulta. Abraço, a galera do pessoal aí que acompanha o nosso podcast. Doutor, como funciona em relação à CLT e convenções coletivas de trabalho a questão de horas extras? Quantas podem ser e como isso funciona? Pode fazer mais de 2 horas? Excelente pergunta do Vanderlei. Vanderlei, a questão da hora extra, ela tem um acréscimo mínimo de 50% a mais do valor da hora normal. Então, se a hora do empregado, um exemplo, ela é de R$10 a hora extra ela vai valer no mínimo R$15. Tá? Isso é a regra geral que está prevista na CLT, que é a consolidação das leis do trabalho. Ocorre que, dependendo da categoria, do tipo de empresa, né, vamos pensar aí no comércio, existe o sindicato da categoria, que tem um documento que chama convenção coletiva, como você citou aqui. E geralmente, na convenção coletiva, prevê um percentual maior do que a lei geral. No caso do comércio, o percentual da hora extra ela é de 60%. Então, assim, nesse exemplo de R$10 a hora, cada hora valeria 16. Em relação à quantidade, existe um máximo de horas, né, que é justamente isso que você disse, de 2 horas extras a mais. Tá? Então, assim, a empresa que tem ali a necessidade de requerer o trabalho, né, em horários extras do empregado, o ideal é que ela faça um documento já no início do contrato, prevendo essa situação, e que ela não deixe ultrapassar esse limite de 2 horas extras por dia. Mas se um dia ou outro acontecer? Um dia ou outro acontecer, paga, né, o que ultrapassar, mas que isso não se torne uma rotina. Por quê? O que acontece? Além de você ter que pagar, né, cada minuto a mais que fique ali após o expediente, com esse acréscimo de no mínimo 50%, ainda existe a questão do ambiente familiar daquele empregado. O que seria isso? O empregado que ele fica lá 13, 14 horas dentro da empresa, ele tem a sua vida social prejudicada, ele tem o seu descanso, a sua saúde prejudicada. E isso pode levar a ele requerer indenizações na Justiça do Trabalho por não ter tido esse descanso, né? Que é o que a lei prevê justamente no sentido de estabelecer um limite para fazer hora extra. A partir do momento que isso não é respeitado, a empresa ela pode sim, além de pagar as horas extras, ainda pagar uma indenização pela falta do descanso ali que o empregado não teve. Então tem que tomar muito cuidado com essa questão de hora extra. Às vezes compensa contratar um outro colaborador de modo que nenhum deles faça hora extra, que é muito mais barato você pagar 2 pessoas com um horário normal, um salário normal, do que você pagar uma pessoa pagando muita hora extra, pagando mais caro, porque a hora extra vale mais, e ainda a pessoa está muito cansada, ter uma produtividade menor. Essa é a dica aí para o Vanderlei. Alô, Vanderlei. Boa noite. Manda um abraço aí para Maria Fernanda. Tudo bem, Maria Fernanda? Olha, a Tânia está fazendo uma pergunta aqui, doutor. Responde aí para nossa amiga Tânia. Boa noite, já, hein? É o sorteio do bolo. Dentro de 3 minutinhos, viu, galera? 3 minutinhos é o sorteio de um delicioso bolo. Apoio Beth Ferreira, confeitaria, bolos para casamentos, aniversários e eventos em geral. Alô, Beth! Aquele forte abraço para você. Casamento, aniversário é com ela, Beth Ferreira.
Confeitaria, bolo de chocolate de ninho, morango, uau, que delícia, tudo de bom, né? Vamos lá então, doutor? Vamos lá. Ó, a Tainá está perguntando o seguinte, ó, quando o funcionário entrega um atestado no RH, que é o setor de recursos humanos da empresa, e a empresa desconta no seu cartão de alimentação, ela deu um exemplo aqui, ela entregou um atestado de 2 dias nesse mês e em março não recebe o valor do cartão alimentação por conta desse atestado. É certo a empresa fazer isso com o funcionário? Boa pergunta, Tainá. Alô, Tainá. Vamos lá. O Vale Alimentação tem que entender que é o seguinte, é um benefício que não está previsto na CLT, não é uma obrigação que a empresa tem que conceder ao empregado de modo geral. Porém, se esse direito estiver previsto na convenção coletiva da categoria, é o sindicato, através desse documento chamado convenção coletiva, que vai determinar quais são as regras do pagamento desse vale alimentação. Então, muitas vezes, na convenção coletiva, tem essa previsão de que, se o funcionário faltar, mesmo que de forma justificada, pode ser que ele perca o direito de receber parte daquele vale alimentação. Tá? Porque, às vezes, o sindicato ele cria isso, né, de modo a incentivar que tenha assiduidade na empresa, que o empregado não falte, que ele tenha um bom desempenho de trabalho. É como se fosse um incentivo ali para que aquele contrato flua bem. E a partir do momento que o empregado deixa de trabalhar, claro que é um motivo muito justo, né, que é a questão de atestado de saúde médica, mas teria que avaliar no sindicato da categoria em qual situação que a empresa não seria obrigada a pagar o vale alimentação. Então, assim, teria que confirmar no sindicato da categoria. Tá? Geralmente, quando a falta é justificada, não há o desconto no vale alimentação, vale refeição que seja. Porém, tem que verificar no sindicato, porque isso não é um direito previsto na regra geral. É um direito previsto somente para cada categoria. O patrão pode descontar do empregado se ele faltar 6 vezes no mês? Qualquer falta, pessoal, injustificada, a empresa tem o direito de descontar. Tá? Então, assim, se aquela falta não foi justificada com um atestado médico, não teve nenhuma justificativa, a empresa ela tem o direito, não a obrigação, ela tem o direito de descontar. Além de descontar o dia, quando existe a falta injustificada, a empresa também tem o direito de descontar o descanso semanal remunerado, né, que a folga, né, geralmente o domingo, né, desconta o domingo, e se houver feriado na semana, também desconta o feriado. Então, às vezes, pode acontecer de uma falta se tornar um desconto de 3 dias, que a pessoa perde o dia, o domingo, né, se for a folga, e o feriado, se tiver feriado na semana. Então, assim, se a falta foi injustificada, a empresa tem sim o direito de descontar. O patrão é obrigado a pagar dobrado no feriado? Boa pergunta. O feriado, ele é um dia criado para não ter expediente de trabalho. Então, uma vez que a empresa exige o trabalho do colaborador nessa data, né, que é uma data que o empregado já ganha sem trabalhar, o empregador sim tem que pagar aquele dia dobrado. Né? A gente chama de hora extra a 100%, né, porque é um dia que a pessoa não estaria trabalhando, então se ela é convocada e ela aceita ir trabalhar, porque ela não é obrigada, a empresa tem que pagar um adicional de 100%, né? Então fica sendo o dobro da hora normal. Boa noite, nossos amigos internautas. Quero mandar um abraço aí pra galera e o pessoal lá de Morragudo. Alô, Matheus, aquele forte abraço, Morragudo. Nossos amigos lá de Morragudo, aquele forte abraço. A Tainá, aquele forte abraço, Tainá. Maria Fernanda, Litieri, nossos amigos que acompanham o nosso podcast. Estamos ao vivo, viu, gente? Ao vivo. Alô, alô. Vamos ver aqui quem tá, né? O nosso amigo, a Thaís, né? Thaís, galera, o pessoal que está aí acompanhando o nosso podcast. Vamos ver. Com intervalo. Já respondeu, né? A Delma Regina, tudo bem, Delma? Vamos ver quem mais. O Marco Antônio, lá de Guará. Alô, Marquinhos. Elitieri também acompanhando o nosso podcast. A Tânia. A Rosineide Lopes, lá da cidade de Ituverava. Nossos amigos da cidade de Ituverava. Aquele forte abraço para a Jéssica Cristina. Vamos ver aqui. Atestado tem... o Vanderlei mais uma vez perguntando, o atestado tem obrigatoriamente de que CID? Isso mesmo? CID, é o Código Internacional de Doença.
Esse CID é um código que identifica, Vanderlei, qual que é o problema de saúde que aquele empregado está tendo naquele momento. Sobre a obrigatoriedade, é o seguinte: o médico ele pode colocar o CID no atestado se houver autorização do paciente. Então, dependendo do problema de saúde que o empregado tem, às vezes é algo que ele não queira que seja de conhecimento público. Às vezes é um problema de saúde um pouco mais delicado, mais restrito, e aí ele tem o direito de pedir para o médico não colocar, tá, o CID. Então, assim, é uma questão ali de um direito que o paciente tem em relação ao seu atendimento médico. Porém, é importante que o empregado ele leve o conhecimento do problema de saúde para a empresa, porque dependendo do problema de saúde que ele tiver, pode ser algo que seja contagioso, por exemplo, uma conjuntivite. Se ele tiver uma conjuntivite, ele não pode ficar no mesmo ambiente de trabalho, porque é uma doença altamente contagiosa. Então, é importante, pensando no ambiente geral de trabalho, que se tiver com alguma doença contagiosa, o empregado ele tem o dever de comunicar à empresa. Se não for contagiosa, ela pode se resguardar nesse sentido de pedir para o médico não colocar. Tá? Mas a empresa sempre tem o direito de pedir para aquele empregado passar pelo médico do trabalho para verificar se a pessoa tem condições ou não de trabalhar. Vamos lá. Deixa eu te perguntar. Se eu vou trabalhar de manhã e eu passo mal do almoço, Certo. eu tenho que levar um atestado ou não? Boa pergunta. Às vezes acontece da pessoa ir trabalhar e ter um mal-estar durante o expediente, né? Procurar um atendimento médico e de repente não conseguir trabalhar mais o restante da jornada. O que acontece? Para fins de comprovação, é importante que o empregado apresente um atestado médico. Para evitar situações que às vezes existe ali uma má-fé da pessoa de falar que está passando mal, mas não está nada. Às vezes que é uma folguinha, né? Tem uma viagem, um compromisso e de repente ali inventa alguma situação. Então é importante justificar, porque senão a empresa vai ter o direito de descontar aquelas horas de ausência, se não houver comprovação. Muito bem, tá aí o nosso amigo, o cameraman, né? Doni, aquele forte abraço. Mandar um abraço para Jéssica Cristina, Marco Antônio, lá da cidade de Guará. Boa noite, meu patrão. Doutor, o patrão, ele pode ir no barzinho, tomar uma gelada, saborear um espetinho e o funcionário pode ir junto, ficar com ele até meia-noite? Pode dar algum problema para ele de hora extra? Que pergunta interessante, hein? O famoso happy hour, já? O happy hour. O happy hour. É o seguinte, a partir do momento que encerrou a atividade naquele dia, né, que o empregado não está mais à disposição, não vejo problema, porém tem que tomar cuidado. Que às vezes, se o empregado ele vai por obrigação, né, porque ele se sente ali pressionado a ter um convívio social com o empregador, não é legal, porque ele pode alegar que ele tirou a liberdade daquele colaborador de ter a sua folga, né, o seu fim de expediente ali livre, né? Fica parecendo ali que foi uma extensão do trabalho. Não, vamos terminar uma reuniãozinha ali no barzinho, vamos falar de negócio, vamos tomar uma cerveja, mas vamos tratar de assunto profissional. Querendo ou não, aquela pessoa ela não está desconectada do trabalho, né? Ela está ali com o empregador, falando de assuntos muitas vezes de trabalho, né? Então isso pode sim ser visto como uma extensão do horário de trabalho. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Se realmente é um happy hour tranquilo ou se aquilo tem alguma pitadinha ali de negócios, né? Se está falando de trabalho, tá? O patrão contratou alguém para estar prestando serviço 2, 3 dias. É obrigatório fazer um recibo, algum comprovante que está pagando, doutor? Na verdade, é diferente do empregador doméstico, né, que a gente falou da situação quando trabalha em ambiente familiar, né, na residência, que até 2 vezes por semana não tem vínculo. Na empresa não existe essa regra. Então, se a pessoa trabalha ali 2 vezes por semana, 1 vez por semana, o ideal é que faça o registro daquele colaborador e aí vai ter toda a documentação com o registro, né, a folha de pagamento, vai recolher os encargos. Claro que é proporcional ao que ele trabalha. Não é porque vai registrar que vai pagar um salário integral para aquela pessoa, né? Vai pagar proporcionalmente ao que ela trabalha, mas tem sim a obrigação do registro quando se trata de pessoa jurídica, quando se trata de empresa.
Tá? Não é porque é 1, 2, 3 vezes na semana que não tem obrigação de ter o registro. Tá? Não existe, inclusive não existe nenhum contrato de trabalho que seja sem registro. Tá? É uma questão muito recorrente aí que os empresários levam até o escritório, porque mistura muito com a questão do empregador doméstico, que tem essa isenção, né, de até 2 vezes por semana não ter vínculo. É diferente da empresa, tem sim. O empresário, ele pode contratar alguém que está registrado em outra empresa? Depende. Noturno. Vamos lá. Não pode existir 2 contratos de trabalhos concomitantes. Então não tem como a pessoa estar registrada com uma jornada integral em uma empresa e com outra jornada integral em outra. Até porque existe o descanso mínimo, né, que tem que existir. Então, se ele trabalha 8 horas por dia numa empresa e ele trabalha à noite em outro ambiente, pode existir o conflito, porque não vai estar tendo o intervalo mínimo, né? Existe um intervalo mínimo entre 2 jornadas de trabalho que é de 11 horas. Então, a gente chama de intervalo interjornadas, entre 2 jornadas. Então, sim, se a pessoa trabalha durante o dia todo numa empresa e trabalha à noite em outro local, que horário que ele vai estar fazendo esse descanso? Né? Então, assim, a saúde dele vai ficar prejudicada, o convívio social. Então, assim, provavelmente um dos empregadores vai ter algum problema, né? Vai ter baixa produtividade, vai ter a questão da saúde que fica prejudicada, a pessoa pode ter mais tendência a ter algum problema de saúde, uma vez que ela não tem o descanso mínimo obrigatório. Né? Então, assim, a pessoa pode ter mais de um registro, né? O que acontece, por exemplo, com professores. Dar aula numa faculdade, numa escola, em outra faculdade, só que são contratos com uma jornada reduzida. Aí não tem problema. Agora, jornada integral e ainda ter outro registro, aí já não é recomendável. Alô, Maria Fernanda, alô, Elitieri. Magali Souza, boa noite. Pode fazer a pergunta, Dona. Tem uma dúvida aí que as mulheres estão perguntando aqui. Se pô, a mulher está grávida, aí um patrão manda ela embora, quais são os direitos delas? Boa pergunta. A gestação é um motivo que gera a estabilidade no emprego. O que é estabilidade no emprego? A pessoa ela não pode ser demitida sem justa causa. Então, se a demissão é sem justa causa, vai gerar o direito no caso, o dever da empresa de pagar uma indenização para aquela funcionária gestante. E essa indenização, ela tem um tempo, assim, o período da estabilidade da gestante tem um tempo mínimo de 5 meses após a data do parto. Então, ocorreu o parto, pós-parto tem 5 meses ainda de garantia de emprego. Então, se a empresa demitir essa empregada gestante, tem que pagar todos os salários até essa data, que seria, no mínimo, 5 meses após a data do parto. Isso é a regra geral. As convenções coletivas podem prever situações mais benéficas ainda para o funcionário, onde essa estabilidade é por um tempo maior. Vamos lá, gente, compartilhando que já é o sorteio de um delicioso bolo da Beth Ferreira Confeitaria. Doutora, o funcionário quer tomar aula, quer tirar habilitação, carro, moto. O patrão é obrigado a deixar ele sair mais cedo? Rapaz, essa pergunta é interessante porque a gente vê isso acontecer, né? A pessoa ela chega numa idade ali, de repente fez 18 anos, quer tirar a sua habilitação. Porém, a gente sabe que existem aí uma certa burocracia para habilitação, onde você tem que dispor de horários durante o seu expediente. Dificilmente você vai conseguir tirar a habilitação e não prejudicar o seu horário de trabalho. Sobre a obrigação, né? A gente está falando aqui de obrigação da empresa. Se para o desenvolvimento da função para o qual aquele empregado foi contratado não exigir a habilitação, a empresa não tem a obrigação de liberar para tirar a CNH. Tá? Mas assim, falando de bom senso, é interessante que a empresa incentive aquele colaborador ter progresso na sua vida pessoal, particular também. Então, eu penso que a habilitação é algo importante na vida de qualquer pessoa. Então, eu sugiro que se faça um acordo de compensação de horas. Se aquele empregado ele costuma fazer horas extras, ao invés de pagar a indenização das horas, vamos combinar. Você tem 20 horas aqui a mais que você vem acumulando.
você vai sair no horário que você precisa de passar digital, fazer uma aula, né? E a gente vai batendo desse saldo, né? Vamos tratar com bom senso. De repente, o empregado, se ele não tem horas extras, né? Ele faz aquelas horas a menos e ele repõe depois, né? Então, isso tudo a gente sugere que seja negociado, tá? Mas obrigação a empresa não tem. Vamos lá, nossos amigos. Agora sim, hein? É o sorteio de um bolo. Gosta de bolo, doutor? Bom demais, hein? Bom demais, né? E a Beth Ferreira, ela trabalha com bolos para casamento, aniversário e eventos em geral. É uma delícia. Alô, Beth! Boa noite, nossos amigos internautas. A Andresa Moreira, aquele forte abraço. Andresa Moreira, quem mais? A Maria Fernanda, muita gente compartilhando, o galerinho pessoal de Ribeirão Preto também, lá do Quintine 1, né, o Ipiranga, Planalto Verde, João Rossi. Quero dar um abraço aí também para o meu amigo Diogo Souza, né? É o nosso amigo lá da TV Tati, aquele forte abraço para você. É o apresentador do Hiper Saúde, Diogo Souza. Legal. Aquele forte abraço aí, galerinha, o pessoal lá de Ribeirão Preto. E também o Daniel Silva, né, galera, o pessoal lá da Band FM, também acompanhando aí o nosso podcast. Mandar um abraço aí pro Ronaldo. Ronaldo é lá da cidade de Sacramento. Alô, Ronaldo, boa noite para você. Vamos lá então. Quem será, hein, que vai ganhar o bolo da Beth Ferreira Confeitaria? Gente, bolo é tudo de bom, né? Joros Augusto, lá da cidade de Guará, o projeto Univille. Alô, Joros Augusto, aquele forte abraço para você. O projeto Univille da cidade de Guará, certo? Vamos ver quem mais está participando. A Magali Souza. Alô, Belma Regina. A Jéssica Cristina. Vamos ver quem mais. O Joros Augusto. Em breve, você aqui, meu amigo. Isso, Márcio Reis. Alô, só curtindo as férias, né, meu amigo? Márcio Reis. É lá do Correio, lá na cidade de Ituverava. É de São Joaquim, mas presta serviço lá na cidade de Ituverava, certo? Agora, doutor, deixa eu fazer uma pergunta. Quem é registrado pode estar trabalhando numa empresa e pode registrar de novo? Não, registrado não, aposentado. Você pode continuar trabalhando? Sim, tá. Aposentado. Certo, perfeito. Depende do tipo de aposentadoria. Qual o tipo de aposentadoria que não permite que o empregado continue trabalhando? É aquela aposentadoria por invalidez. Uma vez que foi concedido um benefício pelo fato da pessoa estar incapacitada para qualquer trabalho, ela não pode desempenhar nenhum outro trabalho, pois ela corre o risco de perder esse benefício. Agora, aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, que a pessoa se aposenta porque ela atingiu ali um mínimo exigido pelo INSS, ela pode sim continuar trabalhando, complementar a renda, não tem problema nenhum. É só aposentadoria por invalidez que não. Vou responder a pergunta da Jéssica, doutor. O empregador, quando é mandado embora, é obrigado a devolver os 40%? Eita, essa pergunta é complicada, hein? Porque é uma situação onde geralmente o empregado pediu demissão e pediu para a empresa fazer de conta que mandou ele embora para liberar fundo de garantia, seguro-desemprego. Então, na prática, né, a gente que trabalha muito com prática, vê muito isso acontecer. A empresa faz o que o empregado está pedindo, porém, ele pede de volta toda a despesa que ele teve a mais. Porque se ele faz a demissão como pedido de demissão do empregado, ele não tem esse custo. Só que se ele faz como uma demissão iniciativa da empresa, ele tem esse custo adicional. Então é onde geralmente a empresa combina com o empregado dele devolver essa despesa a mais que ele teve. Por quê? O depósito da multa dos 40% cai para o empregado. Então, assim, o dinheiro que a empresa teve que disponibilizar para fazer, né, aquela demissão, vai cair para o empregado. Então é onde as empresas combinam com os funcionários que ele devolva esse valor. Isso não é uma prática legal, não é permitida por lei. Isso é uma prática vista como fraude, inclusive. Tá? Eu alerto as empresas a tomar muito cuidado com isso, porque isso é visto como fraude, porque o seguro-desemprego é um benefício para pessoas que teve um desemprego inesperado, né? Então, assim, a pessoa que pede demissão, ela não teve um desemprego inesperado, ela que quis, né? Uma situação
dessa. Então, assim, o seguro-desemprego é para pessoas que foram demitidas. Então, se a empresa faz de conta que demitiu aquele empregado só para ele ter aquele direito, a empresa fica sujeita a pagar uma multa, responder por um processo criminal de estelionato contra o fundo de amparo ao trabalhador, né, porque é um dinheiro uma vantagem que recebeu indevidamente. O empregado também responde por esse processo e ele tem que devolver o que ele recebeu indevidamente com atualização. Então, se isso demorar para dar problema, ele vai ter que devolver o que ele recebeu indevidamente corrigido, né? Então, é um risco grande, tá? Então, assim, não existe obrigação do empregado devolver os 40%. Se a empresa demitiu, ela que tem que pagar. Agora, essa situação aí, geralmente a gente vê quando o empregado pede para fazer aquele famoso acordo. Ô, patrão, finge aí que me mandou embora para eu sacar o fundo, receber o seguro, né? Aí o patrão fala, não, eu faço, mas você me devolve os 40%. Geralmente a conversa é essa, viu, Jean? Andresa Moreira, boa noite. Maria Fernanda. Vamos lá para o sorteio agora, viu, gente? Nossos amigos que acompanham o nosso podcast. A galerinha, o pessoal de Morro Agudo, hein? Sempre compartilhando. Cameraman, o pessoal aí tá digitando quero? Tá digitando, né? Maravilha. Pode perguntar, Câmara. Doutor, eu estou trabalhando, eu machuco no serviço. Aí eu falo, eu machuquei aqui, aí a empresa manda embora. Qual que é o direito do trabalhador? Boa pergunta. O acidente de trabalho, né, quando a pessoa se machuca no trabalho, é um acidente de trabalho. Também é uma hipótese onde existe a estabilidade no emprego, que é a garantia do emprego. Só que no acidente de trabalho tem algumas regras a serem observadas para a pessoa ter esse direito. São duas. A primeira é que esse acidente de trabalho gere um afastamento de mais de 15 dias. Um acidente simples, onde você ficou um dia até 14 dias, né, incapacitado para o trabalho, não vai gerar estabilidade. Tá? E o segundo requisito para gerar estabilidade é que a pessoa receba o auxílio acidente do INSS. Então, assim, para afastamentos acima de 15 dias, o INSS ele tem que pagar o benefício. Nesse caso, o benefício chama auxílio acidente. Então, se a pessoa ficou mais de 15 dias por conta daquele acidente e recebeu o benefício do INSS, essa pessoa vai ter a garantia no emprego, a famosa estabilidade, por um período de 12 meses a partir da data da alta médica. Ou seja, retornou ao trabalho depois desse acidente, fica 12 meses com a garantia de emprego. Lembrando que a garantia ela só é válida para a demissão sem justa causa. Se for uma demissão por justa causa, não tem estabilidade que impeça a empresa de fazer a demissão. O patrão, ele pode mandar o funcionário embora se toda segunda-feira ele chegar mamado no trabalho? Ele pode mandar embora, inclusive por justa causa. Essa é uma hipótese prevista na CLT que dá o direito da empresa de demitir o empregado por justa causa, a famosa embriaguez, né? Então, sim, tem a embriaguez no trabalho e tem a embriaguez habitual fora do ambiente de trabalho. Só que eu faço um alerta aqui para a empresa que se depara com esse tipo de situação. Pode acontecer daquele empregado ele ter um problema de saúde, o famoso alcoolismo. E aí, às vezes ele vai precisar de um afastamento, de um tratamento. Tá? Então, sim, não é porque teve a embriaguez no trabalho que já vai fazer a demissão por justa causa sem estudar o caso, porque às vezes aquele profissional, aquela pessoa está passando por um problema de alcoolismo e o indicado é que ele faça o tratamento, que ele se afaste, né? Claro que durante o período que ele estiver afastado, quem vai custear ali o salário dele vai ser o INSS, então a empresa nem terá custo com isso. Andresa, tudo bem, Andresa? Boa noite. Nossos amigos internautas, hoje quinta-feira, o tempo tá bom agora, né? Melhorou, né? Melhorou. 9 horas, né? 9 horas. E a galera, o pessoal tá lá acompanhando o nosso podcast, galerinha, o pessoal de São Joaquim, o pessoal de Ribeirão, Sertãozinho também que tá na área aí, camarada. Sertãozinho, né? Sertãozinho, Jardinópolis, Batatais. Batatais está lá o nosso amigo Rufino, né? O Rufino, aquele forte abraço ao nosso amigo Rufino, né? Doutor, um comerciante que tem uma empresa, certo? Ele contrata um segurança para prestar serviço noturno das 18 horas até as 20 horas. Ele tem que fazer um contrato ou não?
Vamos lá. Recapitulando quais são as situações que aquela pessoa é considerada o empregado. Porque não existe contrato com o empregado fora do registro. Então, se esse segurança ele tem a famosa subordinação, se ele cumpre ordens da empresa, se ele não faz o trabalho de forma livre, né? Se ele tem que executar do jeito que o empregador pede, se ele tem horário para cumprir, se ele recebe o salário, ele é considerado um empregado. Geralmente, as empresas que contratam seguranças noturnos, na verdade, contratam uma empresa que fornecem esses trabalhadores. Então, a empresa tem que ter o contrato com essa outra empresa que vai fornecer. Então, não é uma relação direta entre o segurança e o estabelecimento que ele está trabalhando. Não é uma relação direta. Aquele segurança trabalha para uma empresa que está prestando serviços para aquela empresa contratante. Tá? Claro que nunca vai existir uma relação sem nenhum documento. Então, assim, se aquele segurança está prestando serviço ali, ele vai ter que ter, no mínimo, um contrato de prestação de serviço com a empresa, né, que fornece esse segurança, ou então contratá-lo como seu empregado de forma direta, né? Se ele quiser ter a exclusividade, né, se ele quiser ter chama pessoalidade. Se quiser ter a pessoalidade daquele segurança, aí vai contratar como funcionário. Se puder ser qualquer segurança, vai contratar uma empresa que vai, em um dia, disponibilizar um segurança, no outro dia pode disponibilizar outro, né? Então, só que ele tem que ter um contrato com essa empresa, sempre com documento. Maravilha! Um patrão, ele pode contratar alguém que tem uma empresa, um CNPJ, um e-mail? Ele pode contratar. Ele pode contratar um prestador de serviço que tem... registrar? Ele pode, porque a pessoa, ela sempre tem a liberdade de ter mais de uma atividade. Você pode ser funcionário de uma empresa, mas você tem outras atividades comerciais. Então, não é porque a pessoa tem uma empresa que ela não pode ser empregado de outra. Não existe esse impedimento. O que eu sempre alerto é você contratar a pessoa como empresa, sendo que na prática ela é seu funcionário. E aí você faz aquela famosa pejotização, né? Você contrata a pessoa como pessoa jurídica, pura e simplesmente para não ter os encargos trabalhistas, não ter os direitos trabalhistas, né? Então isso é uma prática que não é legal. Agora, a pessoa ter uma outra atividade e também ser empregado na sua empresa não tem problema nenhum. Nenhum. Maravilha, vamos lá então, agora sim é o sorteio de um delicioso bolo da Beth Ferreira Confeitaria. Nossos amigos internautas, galerinha, pessoal que acompanha o nosso podcast. Doutor, vai passando assim, ó, o dedo devagarinho e vê quem mais compartilhou, digitou eu quero, e veja aí quem que vai levar o bolo da Beth Ferreira Confeitaria. Bom, o doutor tá aí vendo quem mais digitou eu quero, certo? E quem mais compartilhou aí a nossa live. Bolo da Beth Ferreira, é tudo de bom, hein? Cameraman gosta, né, cameraman? Tininho, entrufado, bom demais. Faz docinhos para festa, bolos para casamentos, aniversário, o lanchinho da tarde, o cafezinho da tarde, é tudo de bom. Beth Ferreira Confeitaria, certo? É isso aí, nossos amigos internautas. O doutor está aqui olhando para ver quem vai ser o ganhador ou a ganhadora que vai levar esse delicioso bolo. Atenção, comerciantes. Alô, você empresário. Hoje estamos aqui ao vivo, né? Para estar falando com você, comerciante, com você empresário, você que tem sua empresa, tem alguma dúvida aí com o seu funcionário. A hora é agora, oportunidade. Doutor, qual que é o telefone para contato, doutor? Jean, o telefone para contato é DDD 16 99263 2243. Maravilha, atenção aí, ó. É só você anotar aí o telefone, o WhatsApp e entrar em contato. Com certeza vai estar fazendo uma visita, né? Exatamente. Na empresa. O escritório é na onde, doutor? Eu atendo juntamente ali com o Nacional Contabilidade, aqui na Rua Sergipe, ao lado do cartório, para quem quer uma referência para ficar mais fácil, entre a Rua Marechal e a Rua 15 de Novembro, número 1298. E se for algum horário diferenciado, às vezes uma necessidade específica também, eu posso estar combinando com a pessoa à noite, final de semana, né? Tem outro local também para fazer atendimentos fora do expediente normal de trabalho. Um local também que, de repente, quem não conseguiu anotar o número ou tem dificuldade aí de guardar,
consegue me achar fácil no Instagram também. No Instagram. Qual que é o Instagram, O doutor? Instagram é adv.pedrogeneto. Pedro Geneto. Exato. Lá tem o link para o WhatsApp, né? Então a pessoa me achou no Instagram. E eu tava Tem link dando uma direto. olhada no Instagram, tem Certo. várias postagens, né? Que o pessoal Exato. pode estar olhando, conferindo também. Exatamente. Né? Várias dicas. Várias né? dicas. Maravilha. Exatamente. E aí, doutor, quem que é o ganhador ou a ganhadora que vai levar o delicioso bolo da Bete Ferreira Confeitaria? Jean, muita gente falou que quer aqui, o pessoal tá querendo muito esse bolo. Só que tem uma pessoa aqui que eu acho que calejou o dedo de tanto digitar eu quero. Pode falar? Pode falar, doutor. Maria Fernanda. Alô, Maria Fernanda. Ela digitou bastante. Ela tá igual aquele passarinho. Quero, hein? Quero. Maria Fernanda, boa noite. Você acabou de ganhar, certo? O bolo da Bete Ferreira Confeitaria, da cidade de São Joaquim da Barra. Entrar em contato com o locutor Jean Gomes para você estar marcando o horário para você estar retirando o bolo da Bete Ferreira Confeitaria, certo? Maria Fernanda é a ganhadora de um delicioso bolo da Bete Ferreira Confeitaria. Pode falar, cameraman. Ela é de Ribeirão Preto. A Maria Fernanda? Isso. Não, a Maria Fernanda não é de Ribeirão, não. Mora em Ribeirão Preto. Mora em Ribeirão Preto, é São Joaquim da Barra. Mora em Ribeirão Preto e de São Joaquim da Barra. Ela é de São Joaquim da Barra, isso mesmo. Só que aí ela ganhou o bolo. Ela tem até sábado para estar retirando o bolo, certo? Maria Fernanda já ganhou o brinde já na página. Já veio buscar. Eu acho que ela sempre está aqui na cidade de São Joaquim da Barra, hein, cameraman? Né? Ela é joaquinense. Tá marcando aí? Joaquinense. Maria Fernanda, parabéns para você, minha amiga. É a ganhadora do bolo. Ela é de Ribeirão, ela é de São Joaquim, mas está morando em Ribeirão Preto, isso mesmo. Bom, mas ela tem até sábado para estar retirando o bolo, certo? Entre em contato com o locutor Jean Gomes para marcar o endereço, o telefone, para você entrar em contato com a Bete Ferreira, para você estar retirando o delicioso bolo da Bete Ferreira Confeitaria na cidade de São Joaquim da Barra. E aí, festa de casamento, aniversários, eventos em geral, é com ela, Bete Ferreira Confeitaria. Doutor, para a gente finalizar esse tema maravilhoso, dicas para evitar ações trabalhistas na sua empresa, certo? Hoje está aqui o doutor, né, o Pedro Neto, aqui da cidade de São Joaquim da Barra, consultoria e advocacia trabalhista para empresas. Você que tem o seu comércio, você que tem a sua empresa, né, entre em contato. Vamos repetir mais uma vez aí, doutor, para a gente estar finalizando essa live, o telefone, o Instagram e o endereço de contato para os nossos amigos comerciantes, empresários, tá entrando em contato com você, doutor. Pessoal, pode entrar em contato pelo WhatsApp 16 99263 2243. No Instagram também o pessoal usa bastante essa rede social, é de fácil acesso, lá tem o link direto no WhatsApp. É o adv.pedrogeneto, tá certo? Maravilha. E até a próxima, né, doutor? Se Deus quiser aí, quero agradecer a presença, o convite, né, que o senhor está presente aqui hoje no nosso podcast. Nosso cameraman está lá firme e forte. Queria ganhar o bolo, viu? Eu também, viu? Fiquei com inveja da Maria Fernanda aqui. Né, toda a galerinha. E valeu aí todos os nossos amigos internautas, tirou um tempinho aí para estar digitando, eu quero, compartilhando, fazendo as perguntas também, né, doutor? Isso, a participação foi bem legal. Né? Nosso amigo Vanderlei participou, interagiu aí, legal, valeu, Vanderlei. E até a próxima, se Deus quiser, né, doutor? Obrigado, Jean, pelo convite, obrigado pela presença de todos aí, tá certo? Uma boa noite para todos, até a próxima, fico à disposição. Beleza. TV JG, um compromisso com você.